A antífona da missa hoje diz assim: é de paz que o Senhor vai falar a seu povo e aos seus fiéis, e aos que a Ele se convertem. Salmo 84, versículo 9. E você poderia começar a semana pensando assim: se o Senhor nos prometeu falar de paz, entendam o que eu vou dizer. Por exemplo, se eu me coloco diante de uma pessoa que ela é muito feliz, se eu estou com ela que ela é muito feliz, o que ocorre? No mínimo, eu me sinto contagiado por essa felicidade. Uma pessoa muito empolgada, muito esperançosa, que conclui bem suas coisas. O que me acontece? Eu me motivo a fazer as coisas de uma forma diferente. E eu estava pensando aqui, como é que estamos indo a Deus? Qual o nível de proximidade temos com Ele? Ou de influência dele em nossas vidas que nos cause, preste bem atenção, essa, no bom sentido da palavra, essa contaminação. Se nós temos um versículo que o salmista diz, é de paz que o Senhor vai falar ao seu povo. Então não é de angústia, não é de tristeza, não é de dor, não é de sofrimento, não é de pessimismo, não é de desespero, não é de condenação. Nós temos um Deus que vai falar para nós de paz. E de uma paz que excede todo entendimento. De uma alegria que excede todo entendimento. Uma bênção que excede todo entendimento. A minha pergunta a vocês é: o que nos está faltando? O que nos está faltando? Para nos deixarmos contaminar pela paz. Para sermos anunciadores dessa paz. Propagadores dessa esperança. Exatamente do desprendimento do mundo. O mundo tem nos contaminado mais do que Deus, gente. A gente tem que estar tão envolvido com Ele, realmente, que o jeito dele de ver a vida nos contamina. E que a gente vá ficando diferente por andar com Ele. Por comprar as ideias dele. Por acreditar naquilo que ele diz. Que seja assim, irmãos. Que seja assim. Que Deus nos conceda esta infinita graça e amor. Eu digo uma coisa que é muito séria. Hoje eu estou usando a Bíblia do computador. Como é importante a intimidade com o livro da palavra. E a gente tem perdido essa intimidade. Porque quando você abre a Bíblia, você já acha imediato aquilo. Né? Você tem essa vinculação com a palavra. A gente volta para o eletrônico, a gente
perde um pouco dessa proximidade com a palavra, de estar conectado. Por isso eu brinco todas as vezes na adoração, né? Você trouxe sua palavra para rezar? E até uma pergunta que a gente pode deixar aí. Você reza com sua palavra? Você reza com sua palavra? Você pega a palavra e reza com ela? Quando você vai rezar, você pega a palavra. A palavra tem essa proximidade. É um livro sagrado. Não sagrado por ser livro, mas sagrado pelo que ele contém. E o manuseio dele causa em nós intimidade com ele. Então vamos lá. Capítulo 6. Aqueles que são escravos devem tratar o seu dono com todo respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos nossos. E os escravos que têm dono cristão não devem perder o respeito por ele, por ser seus irmãos na fé. Pelo contrário, devem trabalhar para ele melhor ainda, pois o dono que recebe os seus serviços é cristão e irmão amado. É interessante, né, gente? Quando a gente escuta um texto como esse, incomoda nossos ouvidos, né? Mas no tempo de Paulo existia escravos por dívida, escravos de guerra, e pessoas que tinham que trabalhar de graça porque deviam até terminar de pagar, ou os de guerra que eram escravos porque eram dominados, né? E permaneciam escravos. E São Paulo aqui faz uma distinção interessante. Ele está mandando eles para Éfeso. Ele está querendo que ele esteja em Éfeso. Então você imagina que essa região é cheia disso. Mas ele imagina que alguns escravos se converteram. E assim, mesmo escravos, ele desse bom testemunho da fé. Eu fico espantado. De um modo diferente, temos escravidões hoje. Temos relações trabalhistas injustas. Temos, às vezes, um país que não dá o devido valor aos cidadãos. E isso não é uma escravidão literal, mas uma opressão, né? um descaso. A gente podia aproveitar essa palavra de São Paulo a Timóteo e dizer, mesmo assim, se eles perderam a ética, eu não vou perder a minha. Se eles não são respeitosos, eu tenho um testemunho a zelar de respeito, que eu acho que comula muito com o texto da antífona da missa de hoje. O Senhor nos fala de paz. E eu preciso ser mensageiro da paz. Eu preciso andar na paz. E por andar na paz, viver esta graça. Sigamos. Ensine e recomende estas coisas. Estava meditando que carinho Paulo escreveu essa carta para seu amado discípulo, né? Vocês não podem esquecer que essa carta é um dos últimos registros de Paulo, antes dele morrer. Então, antes de morrer, ele
deixa conselhos do fim de uma vida pastoral, de uma pessoa que se encontrou com Cristo, de uma pessoa que ouviu, se contaminou e viveu com esse Deus da paz. E para uma pessoa que ele amava tanto, confiava tanto, ele deixa conselhos significativos. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com os ensinamentos de nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe de nada. Como é? Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras de Jesus Cristo e com os ensinamentos de nossa religião, esta pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é uma doença nessas pessoas. E daí vem a inveja, as brigas, os insultos, as desconfianças maldosas e a discussão sem fim, como costumam fazer as pessoas perderem o juízo e não tem mais a verdade. Eu não vou fazer além disso, eu acho que cada um faça a sua meditação. Se você escutar na internet discursos de melhorias exacerbadas, de ufanismo, discursos de descredibilização e desrespeito a uma outra doutrina, estou falando só da Igreja Católica, uma forma de expressar sua espiritualidade, com brigas, insultos, com xingamentos. São Paulo está dizendo, não sou eu, que eles não têm mais a verdade. Porque se Deus nos fala de paz, eu preciso ser mensageiro da paz. E eu posso até discordar de você teologicamente. Mas se eu, até como escravo, preciso dar bom exemplo de doçura, de obediência, de paciência, de concórdia, imaginem como livre. Então, em Colossenses, São Paulo diz, escute tudo, mas fique com o que é bom. Vejo que por trás da internet muitas vezes as pessoas têm coragem de falar coisas, dizer coisas que não diriam na frente. São Paulo está dizendo que isso não é bom. Cuidado, irmãos. A minha verdade precisa ser, antes de tudo, anunciada com a minha vida, com o jeito que eu vivo, com a paz que entrou em mim, fez uma revolução, e tudo que eu toco tem o cheiro, o gosto da paz, da unção do Espírito. E não que eu seja orgulhoso, soberbo, invejoso do caminho do outro e, para que a minha ideia seja verdade, eu descredibilizo o outro, humilho. Então, discirna e diga, não, esse não é o Evangelho de Jesus.
porque jamais o Evangelho de Jesus me jogará contra pessoas, mesmo escravos. Versículo 6. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. A riqueza é espiritual, viu? Infelizmente, às vezes a gente está vendo gente produzir religiões que não estão se contentando com o que tem. E querem riquezas de verdade. Querem fama. Querem dinheiro. Se contentar com o que tem. Louvar a Deus por aquilo que já tem. Paulo está falando para dentro de casa. Preste atenção, irmãos de dentro de casa. Cuidado para não se perder na sua vocação por divergência. Já atendi tantas vezes pastoralmente, casais começarem a estremecer suas relações e começarem a brigar e até começarem a se esfriarem, né? Por conta de posicionamento, opinião diferente, porque não temos contentamento naquilo que temos do outro e vivemos exigindo uma excelência assim excessiva, porque eu sou bom e o outro precisa ser bom tanto quanto. Se você é bom, irmão, parabéns, você conseguiu. Tente carregar os outros ao caminho da bondade, sim, da melhor perfeição, sim, mas sempre, como diz São Paulo aqui no início desse texto, eu vou até voltar no versículo, com respeito, sem falar mal, trabalhando cada vez mais como um servo que confia e que emite essa graça aos seus irmãos. Versículo 7. O que foi que trouxemos para o mundo? E por que o que você tem hoje te faz tão arrogante? Às vezes você nem se acha, mas às vezes você se importa como. Se faz tão dono da verdade. Onde está a verdade, irmão, a não ser em Cristo Jesus? São Paulo responde aqui, nada. Ah, diácono, o senhor está dizendo que não tem pessoas que não precisam de correção? Não, tem pessoas que precisam de correção. Sim. Primeiro, para uma pessoa ter correção, ela precisa permitir-se a ser corrigida, né? Porque tem pessoas que vivem tanto as suas verdades que elas não aceitam ser corrigidas. E quando eu me permito ser corrigido, eu produzo algo diferente daquilo que tenho. Não é? Então, eu preciso aprender a ouvir o outro que pensa, age, faz diferente de mim. Ele continua dizendo no mesmo versículo, depois que ele responde nada, ele diz, e o que é que vamos levar desse mundo? Ele responde novamente, nada. Nu viemos, diz Jó, nu voltaremos. Deus me deu, Deus vai me tirar. Bendito seja o nome do Senhor. Pense nisso. Que às vezes você está produzindo rinhas de briga no lugar de produzir paz. Quem é que está morando no teu interior? A tua verdade, a tua
tua vitória, tua capacidade de ser bom, ou o Deus da paz, que porque ama, perdoa, desculpa, crê, suporta. E aqui ele vai falar no versículo 8, portanto, se temos comida e roupa, fiquemos contentes com isso. Versículo 9, porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos nas armadilhas de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Esse versículo fala por si só. Aos meus irmãos que Deus deu a graça, porque foi Deus que te deu, não foi você que conquistou, a graça de, aqui na terra, ser mais abastado financeiramente ou ser muito bem sucedido. Se Deus te deu isso, Ele deu como uma missão. Cuidado para que isso não te destrua a vocação. Somos bons em algumas áreas, mas nunca em tudo. Nunca em tudo. Eu vou repetir o versículo e talvez essa seja um versículo a ser meditado para um bom exame de consciência e depois um bom arrependimento e uma boa confissão. Nós temos a graça desta cura que é confessar os nossos pecados. Que São João diz que quando confessamos os nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos curar de todas as nossas enfermidades, pelo perdão do pecado. Vou repetir e a gente continua. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados a ficar presos nas armadilhas de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram suas vidas de sofrimentos. Irmãos, eu já vi ricos por ricos se perderem, já assisti pessoas convertidas se perderem por conta do amor ao dinheiro, eu já vi ministérios se perderem por conta da ganância e do dinheiro. São Paulo está dando um conselho a Timóteo, que ele anuncie isso para que as pessoas não se percam. O quanto você perde de sua ética, o quanto você sai da justiça, o quanto você sai da fraternidade, o quanto você adentra o engano, enquanto você adentra o engodo, enquanto você se envolve em mentiras para ter dinheiro. Que às vezes nós somos apegados ao dinheiro e nem sabemos. Não nos achamos apegados. E como é que eu consigo fazer esse exame de consciência, diácono? Eu diria a você, o faça imaginando-se ou por uma penitência. Passe uma semana como um pobre. Veja o teor,
Veja ao redor o que você tem. E veja o quanto isso lhe deixa confortável. Não do conforto físico, mas que lhe soa interiormente como uma segurança. Eu diria, queridos, talvez aí more a perdição. Talvez aí more o desentendimento. O dinheiro passa a ser uma idolatria ou o ter do dinheiro nos faça ter idolatria por pessoas ou por coisas. É um território muito difícil de se aconselhar como Paulo está fazendo aqui, porque essa mudança só pode ocorrer interiormente. Não sei se vocês estão me entendendo. As pessoas que estão contaminadas com esse tipo de doença espiritual, vou chamar assim, ela precisa entender que está doente e só ela pode ver isso. Eu posso falar, Paulo falou, mas o modo e operante da vida das pessoas é que determinam aquilo que elas são. E ao determinar aquilo que ela é, isso pode ser assegurado ou destruído. Então pensemos nisso com coerência e nos coloquemos diante de Deus a dizer: Senhor, para onde irei se só Tu tens palavra de vida eterna? E se só Tu tens palavras de vida, Senhor, eu tenho vivido na paz, eu tenho promovido a paz, eu tenho sido justo com as pessoas que estão subalternas a mim, com as pessoas pelo qual eu divido a vida, com as pessoas como tipo filhos que Deus me confiou. E, por favor, não entenda a justiça como ser, eu vou usar uma palavra grosseira, bestalhada, que só diz sim. Ser justo é saber dizer sim, dizer não, é dar limite, é dar forma. Eu tenho sido ético. As minhas condutas morais são ilibadas, geram testemunho de credibilidade da minha honra e que eu honro a Deus acima de todas as coisas e que meu modo operante define, conduz e orienta vidas, faz pessoas questionarem o jeito de viver. Se o Senhor nos fala dessa paz, é dessa paz, e nesta paz que precisamos viver. Pense nisso, queridos, e vivamos assim. Assim. Eu espero todos os dias viver assim, nessa diferença. E gostaria que a palavra me ensinasse cada dia mais a viver assim. Então a gente termina essa live de hoje com essa meditação. Retome o texto, faça uma oração. A gente sempre começa a live orando com a música e termina orando. Hoje estou com esse problema técnico, não posso colocar música, mas separe um instantinho. Ou talvez guarde para um momento na frente do Santíssimo, um momento de entre no vosso quarto e tendo fechado a porta, fala com o Pai. Pergunta a respeito do teu jeito de viver.
Você tem tido coragem de perguntar a Deus se o que você tem feito tem o agradado? É uma pergunta de entrega, de quem está disposto a dizer: se Deus disser que não está, eu vou mudar. Você está disposto a mudar de vida? Mudar o seu modo operante de viver, de ser? Mesmo já tendo idade, mesmo já sendo adulto? Porque o Espírito vem e cura-nos. O Espírito é o único capaz de produzir metanoia em nós. Sabe qual é o nome teológico disso, irmãos? Conversão. Mudar de sentido, mudar de atitude, mudar de vida, mudar de jeito de pensar, mudar em prol de Cristo. E muitas vezes servindo de alerta a nós, pela nossa fraqueza, por aquilo que não é bom em nós, por aquilo que a gente não estava percebendo que estava fazendo errado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. E eu queria terminar orando com você. Meu Senhor e Deus, eu quero te louvar e bendizer por cada vida que você atraiu aqui, neste momento de Lexo Divina. Sim, Pai, você tirou-me da minha inquietude para ouvir palavras que talvez de primeiro momento eu não concorde, eu não ache que tenho, que eu me ache sempre certo. Senhor, dai-me uma graça do Espírito a poder examinar minha consciência. Ilumina meu entendimento, Senhor, a enxergar aquilo que eu não estou enxergando, que pode me levar à perdição. Senhor, eu quero que o meu jeito de viver e aquilo que tu me destes para viver esteja no âmbito do meu contentamento. E por ter a felicidade de ser o que sou, eu saio multiplicando isso com perdão, com compreensão, com doçura, com amizade, com amor. Sim, Senhor, não nos deixe só. Meditando esta carta de São Paulo, Jesus, eu tenho pedido tanto na minha oração, o Senhor tem ouvido. Renova a nossa vida pastoral. Me ajuda a corrigir aquilo que está imperfeito. Não por excelência de perfeito, mas numa tentativa amorosa de te agradar mais. Eu peço que isso caia sobre a vida dos meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Amém. E já que não terminamos com música, eu estendo a mão, pedindo a vocês ajuda nesta campanha. Já estamos adiantado um mês, estamos precisando aquecer a nossa campanha e a sua contribuição nos ajuda muito. Aos irmãos da adoração, temos coragem de, como família, estender as mãos, fazer crescer a obra de Deus e cuidarmos da obra de Deus junto. Bendito seja Deus
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda graça e de toda consolação. Shalom.